Senhor, nesta semana que se inicia, queremos te pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor, sermos paciente e compreensivo, manso e prudente, vermos além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim vermos somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênçãos encha os nossos espíritos, que sejamos tão bondosos e alegres que todos quanto se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decorrer desta semana que se inicia, te ofendamos e possamos te revelar a todos que se aproximarem de nós através das nossas ações e de nossos sentimentos. E assim, Senhor, em teu nome, com a tua proteção e amparo, iniciamos os nossos estudos do Evangelho com o título Fora da verdade não há salvação. Que possamos compreender e aplicar em nossos dias os teus ensinamentos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bem-vindo, irmão Lázaro. Que Deus te ilumine, te abençoe na sua reflexão da noite. A palavra está com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, na sala de estudos Chico Xavier. Com imensa alegria que a gente tem essa oportunidade, né, de estudar aqui com vocês. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que esta mesma paz seja uma constante em nossas vidas. Esse tema proposto é de muita importância para nós espíritas, principalmente, né? Para que a gente possa entender o real sentido do que o Cristo veio trazer para a gente, né? Tanto que este item, ele se inicia de forma a nos apresentar, né, a doutrina do Cristo, a doutrina de amor de Jesus, para que a gente possa entender o real sentido da caridade, né? Quando ele traz a verdade, essa questão da verdade, que tem a sua relatividade, né? Mas se faz necessário entender com profundeza o que é essa verdade. Quando Kardec traz o fora da verdade não há salvação, ele traz um ponto muito relevante, porque na época se falava, e até hoje é falado pelos nossos irmãos católicos, né? Fora da caridade, fora da igreja não há salvação. Então eles trazem esse dogma, essa máxima de fora da igreja não há salvação. E Kardec pergunta isso aos espíritos, né? E desdobrando tudo isso, né? Apresentando a doutrina de Jesus, o entendimento que Jesus tinha sobre a caridade e sobre até essa verdade, Kardec apresenta algo muito interessante, que vai estar lá no capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então ele tem todo um capítulo falando sobre isso, né? Fora da caridade não há salvação. Lá também ele fala sobre fora da igreja não há salvação. E o que nós vamos estudar hoje, que é o fora da verdade não há salvação. E aí ele traz, logo de início, no fora da verdade não há salvação, uma comparação que vai estar ligado
diretamente com fora da igreja não há salvação. Por quê? Né? Aí a gente vai precisar entender o porquê desse fora da igreja não há salvação. É algo muito absoluto o que é trazido, esse fora da igreja não há salvação, porque ele limita a salvação simplesmente àqueles que seguem a sua religião. Ora, Jesus, quando veio aqui, ele disse que ele era a verdade, o caminho e a vida. Olha para isso, né? Então, fora da igreja não há salvação, ele limita e traz algo muito dentro de uma circunferência muito precisa, né? De quem não está naquela religião, de quem não segue aqueles dogmas, não será salvo. Tá? Então ele apresenta algo muito limitado até para o que foi realmente apresentado pelo Cristo. Porque quando a gente para analisar que basta ir para a igreja, basta participar dos cultos, basta simplesmente fazer o que os dogmas religiosos apresentam, que você vai estar salvo. Isso traz um limitador muito grande e faz com que Jesus entre em contradição, porque os dogmas são algo muito ligado ao exterior. Jesus fala sobre isso também, né? Das questões exteriores. Porque o exterior, tudo que a gente faz de movimentação exterior, nada mais é do que a superficialidade do que realmente deve ser feito. Parando para analisar, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço tem que estar com um pensamento só. Compreende? Porque se não for dessa forma, se eu fizer única e exclusivamente os dogmas, repetidamente, simplesmente fazendo por fazer, sem colocar isso na minha consciência, sem colocar isso como algo que é extremamente necessário ser feito, porque ali está tocando a minha razão, porque aquilo ali está de acordo com o que eu penso e do que eu sinto, ora, qual o sentido fazer então? Né? Se essa movimentação exterior traz algo que vai me proporcionar evolução espiritual e evolução moral, aí sim, aí eu estou fazendo algo em prol da minha evolução. Mas se é só o dogma de benzer, de ajoelhar, de rezar de tal forma, só pode rezar dessa forma, se você orar de outra forma não pode, só pode fazer assim, de outra forma não pode. Né? Você limita a salvação. E aí a gente vai para uma outra análise. Nós somos cristãos, não é? Estamos no cristianismo, né? E se a gente para analisar como cristãos que nós somos, nós vamos ver que dentro do nosso planeta nós não somos nem maioria. Olha para isso. Tem o budismo com mais gente do que a gente. Tem o judaísmo com mais pessoas também, com mais seguidores e mais representantes do que o cristianismo, sabe? Então, dentro disso aí, quando você para analisar, fora da igreja não há salvação, né? Quando você vai ver, então, todo o restante do planeta está perdido, né? Todo o restante do planeta está fadado ao sofrimento eterno, à derrota eterna, né? Então, esse entendimento é extremamente limitado e equivocado. Né? Limitado e equivocado. Porque quando você para ver o que o Cristo traz realmente de entendimento sobre a salvação, o que é salvação, a gente vai ver que muitas religiões, né, muitas
doutrinas filosóficas também têm essa salvação para o plano exterior. Né? Vai trazer algo para fora. Mas essa salvação é algo muito ligado ao interior do indivíduo. É algo que vai estar ligado ao conhecer-se, ao entender-se, à percepção de quem nós somos. Aí está ligada a salvação. Entende? Então, o perceber-se, o entender-se ali, de você estar colocando a sua individualidade como espírito na prática do dia a dia. Joana que fala muito bem disso, né? Vivenciar a totalidade de espírito ainda encarnado. É não deixar você desencarnar para, não, agora eu vou vivenciar tudo que Jesus me ensinou, porque eu morri e tal. Não. Ainda encarnado, a gente se desvencilhar da matéria. Ainda encarnado, a gente procurar viver mais ligado ao plano espiritual, né, à evolução espiritual, do que ligado às questões materiais. Isso traz uma ideia de dificuldade no primeiro momento que a gente tem contato com isso, mas é possível, gente. A grande questão aí é que é extremamente possível de ser feito, porque se não fosse, Jesus não traria. Compreende? Então, o que o Cristo traz para a gente de vivência dessa salvação é que a gente possa viver aqui. Sabe? Porque o processo vai se dar, e aí entra a questão da felicidade, né? A felicidade e esse processo evolucional se dá passo a passo e dentro de várias encarnações. O salvar-se é salvar de si mesmo. Entende? Não é simplesmente deixar aqui para trás, vou deixar tudo aqui para trás e vou me embora, estou salvo. Ora, e os seus irmãos que não evoluíram? Compreende? E os seus irmãos que precisam de ajuda? Aqueles que não têm a mesma percepção que você? Aquele que não tem ainda a mesma visão que você? Aquele que ainda não teve o seu despertamento de consciência, a visão cósmica, a visão de inteireza do universo, onde tudo está conectado. E esta conexão de tudo está conectado também com Deus. É por isso que a gente fala que Deus está em tudo. Sabe? Aquela ideia e aquela visão de que os anjos e aqueles que estão salvos vão estar diante de Deus em eterna contemplação, isso aí é inútil. Poxa, e toda a inteligência adquirida, toda a experiência adquirida, vai ser feito o que com ela? Nada. Então, para que eu estudar? Sabe? Para que eu adquirir conhecimento se quando eu desencarnar eu vou estar diante de Deus, adorando Ele eternamente? Ou no inferno, sofrendo eternamente? Não tem lógica. Compreende? Então, esse fora da igreja não há salvação, ele limita, mas restringe mesmo a salvação. Né? Haja vista que quando a gente traz uma outra vertente, um outro olhar, que foi o que Kardec proporcionou para a gente, estudando os ensinamentos do Cristo, estudando o olhar que Jesus dá sobre a caridade, sobre a ação caridosa, sobre o amor, né, sobre a justiça também que ele traz, né, Kardec pergunta aos espíritos como enxergava a caridade Jesus. E ali a gente vai ter uma ideia muito mais abrangente do que é realmente a caridade.
Porque todo o ensinamento do Cristo está pautado na caridade, que é o amor em movimento, o amor em ação. A caridade é a ação do amor. Compreende? É o amor na sua mais ampla acepção, trabalhando. É o trabalho do amor. Né? Então, a caridade, como entendia Jesus e os Espíritos, trazem benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso, gente, independe de religião. Compreende? Essa máxima independe da igreja. Independe da sua verdade, da minha verdade, da verdade de Fidelis, da verdade de Alberto. Então, independe da verdade, ou da igreja, ou da religião, seja ela qual for. Porque o indivíduo ele pode ser ateu e pode ser salvo. Eu costumo dizer em algumas palestras minhas que eu tenho um amigo que ele é ateu, mas não acredita em nada mesmo, sabe? E eu falei para ele que é muito por conta de como foi apresentado Jesus para ele. E é uma verdade isso, né? Como foi apresentado o Cristo para ele. E ele é ateu, ele diz, não acredita em nada disso aí, não. Não tem, você pode falar o que você quiser. O Espiritismo ainda tem uma lógicazinha, olha o que ele fala do Espiritismo. Tem uma lógicazinha, mas não acredito, não. E ele é um cara extremamente caridoso, bondoso, e ele fala realmente a caridade, Lázaro, o bem precisa ser feito porque precisa ser feito. Tem pessoas necessitando da nossa ajuda, né? Tem pessoas necessitando do nosso apoio, da nossa ajuda. Eu aí calei minha boca, meu amigo. Eu vou dizer mais o que para ele? Nada. Ele já entendeu algo que eu, dentro da religião, compreende? Dentro do Espiritismo, ainda estou entendendo. Ainda estou buscando entender e compreender. Então, o fora da igreja, ele limita você. Mas quando você diz fora da caridade não há salvação, você abrange a ação do amor. Você abre uma ação muito grande. Tá? E aí, tendo um entendimento sobre isso, a gente vai entrar agora no fora da verdade não há salvação. Porque essa máxima da caridade, né? Esse fora da caridade não há salvação, é um princípio universal de igualdade e amor ao próximo. Olha o que o Cristo nos traz. Esse entendimento que Kardec traz sobre os ensinos de Jesus é justamente isso. É um princípio universal de igualdade ao amor ao próximo. Sabe? Então, quando você tem essa exclusividade de fora da igreja não há salvação, a caridade perde o sentido. Ela perde o sentido. A ação da caridade perde o sentido. Até o amor perde o sentido. Porque eu não preciso amar. Eu não preciso ser caridoso. Eu não preciso amar ao próximo nem amar a Deus. Basta eu ir para a igreja. Olha para isso. Basta eu estar dentro da igreja dizendo sim, sim, amém, amém. E pronto, eu estou salvo. Ou se não, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Pronto, eu estou salvo também. Mas esse aceitar Jesus é seguir os seus ensinamentos. Aí você vai estar salvo. Você vai estar salvo do maior mal que existe no universo. Nós mesmos. Porque nós somos os nossos maiores inimigos. Os nossos maiores sabotadores somos nós mesmos. Mas quando nós entendemos essa máxima do Cristo, conseguimos nos libertar dessas amarras que as nossas paixões, os nossos maus pendores, os nossos pensamentos vão nos impulsionar para. Compreende?
Então, essa exclusividade põe por terra a universalidade da caridade. Porque é exclusivo, pronto, dentro da igreja está todo mundo salvo. Fora dela, meu amigo, acabou. Ó, sua religião é outra, você não está salvo. Ou você entra na igreja ou você morreu. Acabou. Vai para o inferno queimar eternamente. Qual é o entendimento que nós vamos ter desse Deus? Ele é um Deus infinitamente justo e bom? Não. Ele é um Deus seletivo. Seleciona os seus escolhidos, né? E acabou. São esses aqui, ó. Você pode ir embora. Não tem lógica isso, sabe? Então, isso põe por terra a universalidade da caridade. Que essa universalidade da caridade, ela vai proporcionar a que todos, crentes, descrentes, cristãos, não cristãos, ubandistas, candomblecistas, seja qual for a religião, tenha a capacidade e a possibilidade de se salvar de si mesmo. Entende? Essa é a universalidade da caridade. E aí, ela ainda vem trazer, né, um caminho único para a felicidade. Ora, se eu estou fazendo com que o meu irmão tenha a sua vida facilitada através do trabalho da caridade, logicamente aquele irmão vai estar mais feliz. Aquela energia de felicidade vai me contagiar e eu também vou estar feliz. Lógico que não é a felicidade dos mundos ditosos, mas é a felicidade relativa ao meu estágio evolutivo, ao planeta ao qual eu estou encarnado e ao que é me permitido ter acesso sobre felicidade. Não há outro caminho. Kardec coloca essa máxima, que não é nenhum dogma, é uma máxima, como algo acima das outras questões, de outras possibilidades até. Então, quando nós entendemos que fora da caridade não há salvação, todas as outras caem por terra. Né? Então, o acesso universal à felicidade através da prática do amor e da caridade. Sabe? Então, a prática da caridade, ela vai fazer justamente isso, que esses dogmas caiam por terra. Entende? Então, quando nós trazemos o entendimento fora da igreja não há salvação, né? Nós vamos perceber que tanto fora da igreja não há salvação, como fora da verdade não há salvação. Tá? E o entendimento sobre o que Kardec traz, que é o fora da caridade não há salvação, é esse que é o universalista, porque ele vai abranger a todos. Compreende essa percepção do que Kardec traz para a gente? Que é uma questão universal. E aí a gente adentra para esse dogma da exclusividade religiosa, que é uma análise que nós vamos fazer dentro dessa exclusividade, porque o indivíduo traz uma percepção muito humana. Ele vai trazer uma percepção muito material do que ele é. Compreende? Então, esse entendimento sobre essa exclusividade da religiosidade, né? Dentro da religião, eu estou salvo. Dentro dos dogmas religiosos, eu estou salvo. E não na questão da caridade, sabe? Porque são bases bases criadas em dogmas particulares e exclusivistas. Né? Vão ter impactos negativos na unidade dos filhos de Deus. Porque esses impactos, nessa unidade, o que é que ele está dizendo? Porque cada um tem a sua individualidade. Alguns vão crer em Deus e outros não. E mesmo assim, continuam sendo filhos de Deus. Compreende isso?
Então, a busca pela verdade e a relatividade do conhecimento, ela vai ter essa abrangência. Por isso que o Kardec traz que até essa questão da fora da verdade não há salvação e o fora da igreja não há salvação vão estar muito ligados, porque eles são exclusivistas, sabe? A gente para analisar e aí nós vamos ver muitos espíritas falando sobre isso, trazendo algo sobre isso, que é muito interessante a gente até ter isso na nossa cabeça. Tem alguém com o microfone aberto, tá, gente? Mari, por favor, fecha seu microfone aí. Tá atrapalhando aqui a live. Aberta. Então, assim, essa busca pela verdade, ela é uma relatividade. Obrigado. Né? Ela tem uma relatividade e essa relatividade do conhecimento, ela precisa ser respeitada. Né? Então, fora da verdade não há salvação, a gente traz também um limitador nisso, porque ele vai ser exclusivista também, sabe? Quando você traz uma percepção do fora da igreja, o fora da verdade não há salvação e o fora da igreja não há salvação, eles são igualmente exclusivos. Porque nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Kardec já inicia dessa forma. Compreende? Então, o homem, por si só, ele não pode nem dizer que tem o conhecimento total da verdade. Porque já começa que seu cérebro é limitado. Né? Vai ter um limitador no cérebro do homem. Olha para isso. Então, esse limitador de percepção de consciência, tá? De entendimento de consciência também, ele é um limitador, e um limitador muito grande não vai permitir que você conheça todas as áreas. Como é que você vai ter esse privilégio de conhecer toda a verdade e estar salvo? Entende? Então é por isso que fora da igreja não há salvação. Haja vista que tem tantas outras igrejas e tem gente que não tem igreja nenhuma e vai estar salvo também. Basta entender a máxima do Cristo, né? Da caridade, do entendimento da caridade, né? Então, vão ter pessoas que vão dizer, não, eu tenho um conhecimento muito amplo, muito grande, mas vai ser ignorante em algum ponto. Haja vista também que os conhecimentos, a todo momento, ele se alarga, ele se expande, ele cresce. Hoje, o que a gente tem como verdade, em outros momentos, eram tidos como, nossa, isso nem é concebível. A gente vê dentro do nosso planeta ideias completamente divergentes. Se a gente parar para analisar, no Oriente Médio, a mulher não tem direito, em alguns países, não tem direito nem de estudar. Aqui, para a gente aqui, né, do Ocidente, nós já tivemos mulheres até no poder, em cargos de presidência, cargo de chefia. Compreende? Essa diferença até no mesmo planeta, não precisa nem ser em outra época. Não precisa nem ser em outra época. Então, isso aqui para a gente é inconcebível. Nossa, por que ela não pode estudar? Né? Lá é uma verdade. Lá é uma verdade. Kardec até traz no texto, já no item 9 desse capítulo 15, né, do Fora da Caridade não há salvação, ele traz que a verdade absoluta ela é exclusiva unicamente, né, dos espíritos de categoria elevada. Então, os espíritos de escola, eles que são os detentores da verdade. Por quê? Como Jesus mesmo trouxe aqui, que é espírito evoluidíssimo, Jesus. Ele falou, eu e o Pai somos um só. Por que se eu e o Pai somos um só? Porque o que ele está apresentando ali está tudo de acordo com as leis divinas. Jesus vivenciou aqui na Terra, né? E hoje, como Espírito, vivencia
né, a totalidade das leis imutáveis do universo. A gente já consegue fazer isso? A gente às vezes se bate em uma, né, que dirá todas elas. Compreende? Então, a nossa percepção vai ser muito limitada por um simples ponto até de vista que nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do de chegada, que é a essa pureza de espírito, pureza moral. Então, vamos ter inúmeros limitadores para essa verdade, sabe? Porque vão ter impossibilidades muito grandes para que a gente possa compreender essa verdade integral pela humanidade, né? E aí é importantíssimo que a gente possa reconhecer que nós somos detentores de uma verdade relativa, né? E que precisamos estar num processo contínuo de conhecimento. Isso se dá, e aí a gente, para ter essa percepção, precisa ter o conhecimento da reencarnação. Porque parando para analisar como é que a gente iria aceitar uma doutrina como essa, tendo contato com ela de primeiro, não. Nós já vimos tendo contato com o Espiritismo há muito tempo, né? Porque os espíritos até falam que o Espiritismo está na natureza. Então nós já vimos tendo contato com o Espiritismo já há algum tempo, em algumas encarnações, para hoje ele fazer sentido para a gente. Para hoje ele está tocando mais profundo no nosso coração. Na próxima encarnação vai fazer mais sentido ainda. Então é esse conhecimento acumulado que vai gerando essa verdade. Olha quando Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Essa verdade que Jesus está falando é para que a gente siga os ensinamentos dele. Entende? Siga os ensinamentos dele. Não que a gente tendo esses ensinamentos, que a gente não consegue seguir tudo ainda, né? Não conseguimos fazer tudo que Jesus trouxe. Não compreendemos a sua grandeza na sua totalidade ainda. Não é verdade? Não conseguimos compreender ele na sua totalidade. E aí vamos dizer que fora da verdade não há salvação. Eu sou detentor da verdade, eu estou salvo. É uma máxima também. Né? Desculpe, é uma exclusividade também. Não é uma máxima como fora da caridade. Não há salvação. E aí, essa importância de reconhecer que nós temos a verdade relativa vai abrir um entendimento muito grande sobre a nossa percepção de mundo. Ora, gente, nós vivemos em 3D. São 3 dimensões que nós estamos vivendo aqui, encarnados. Quando nós abrangemos a percepção do plano espiritual, nós vamos para uma 4ª dimensão. Já conhecemos a 4ª dimensão toda? Como é que eu sou detentor dessa verdade? Né? Nós vamos ter esse limitador que é extremamente... E aí, para a gente entender um pouco mais sobre essa verdade, nós vamos ter limitadores. E esses limitadores precisam estar bem conectados na nossa mente para que a gente possa entender quais são eles, sabe? Porque vai ter a impossibilidade da posse integral da verdade pela humanidade. E isso aí é uma decorrência de várias razões. Tá? Eu vou trazer algumas aqui sobre as minhas reflexões sobre elas, tá? Mas são algumas. Tá? E aí você refletindo sobre essas limitações humanas em compreender e acessar essa totalidade do conhecimento, a gente vai ver o quão distante nós ainda estamos dessa verdade. E está tudo bem, sabe por quê? Porque nós vamos chegar lá, nós vamos evoluir em algum momento, tá? Nós já estamos nesse processo de evolução.
já começa logo uma limitação, e ela é muito, muito severa, tá? Que é uma limitação cognitiva do ser humano. Nós vamos ter, por mais inteligente que o ser humano tenha, né, como eu já falei aqui, o cérebro do ser humano é limitado. Compreende? A capacidade de compreensão dos seres humanos, é limitado. É limitada demais essa capacidade de compreender. O cérebro humano, por mais avançado que seja, né, e a capacidade do espírito também, por mais avançado que ele tem, ele vai ter uma capacidade finita de processar e entender informações complexas. Compreende? E isso impede a compreensão de todas as verdades absolutas do universo. Isso aí é dado aos espíritos evoluidíssimos, como Jesus. Aí, meu amigo, são espíritos puro moralmente, puro, de elevação pura. Isso não está ligado a nós aqui ainda. Compreendem? Ainda. Então, nós vamos ter essa limitação cognitiva. O que é que nos falta? Tempo. É a única coisa que nos falta. Tempo. E aí, se aquele indivíduo que diz assim, poxa, eu não tenho nenhuma missão, a missão que você precisa ter é a missão de paciência. Porque o tempo vai se carregar de todas as outras. Compreende? Quanto mais tempo eu vou maturando essas ideias, construindo essa ideia, adquirindo novos conhecimentos, mais aprofundado nesse conhecimento eu me torno. Eu começo a expandir a minha mente e aí eu começo a acessar novas verdades, novas possibilidades. Mas no momento em qual nós nos encontramos, há esse limitador. Limitador cognitivo, sabe? Outra questão também é a natureza dinâmica do conhecimento. A gente até falou aqui, né? O conhecimento está em constante evolução. Constante evolução. Algo que foi falado lá atrás, hoje já não é mais. Né? Antigamente se falava que a Terra girava em torno do Sol e todos os astros giravam em torno do Sol, ou da Terra, né? Todos os astros, o Sol, os outros planetas, tudo girava em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo. Olha para isso. A Terra não é o centro nem do sistema ao qual ela faz parte, que dirá do universo. Não é verdade? Então, essa constante evolução do conhecimento humano vai fazer que esse conhecimento tenha uma dinâmica. Então, o que eu sabia ontem, hoje já não é mais, já vai estar mudado, certo? Porque novas descobertas científicas, filosóficas, espirituais, continuam a expandir e revisar o entendimento de que tínhamos sobre o mundo. A gente começa a ter uma outra análise. E o que era considerado verdade hoje pode ser desmentido daqui para frente, daqui para amanhã, né? À medida que novos fatos surgem, à medida que novas possibilidades são apresentadas. E isso é uma realidade. Como é que eu vou conseguir ter todo o conhecimento com essa dinâmica, né? Outra questão é a relatividade cultural e temporal. As percepções da verdade variam conforme a cultura e a época. Compreende? A gente trouxe aqui um exemplo da mulher. Né? Então, ele vai ter uma visão totalmente diferente de acordo com a cultura. A cultura chinesa é de um jeito, a cultura japonesa é outra, a cultura brasileira é outra. Né? Aí a gente vai para a Europa, cada país tem a sua cultura e sua percepção, e a depender do tempo, vai ter outra verdade. Né? Uma sociedade, o que uma sociedade considera verdade, pode ser visto totalmente diferente por outra. Sabe? As ideias sobre a verdade evoluem ao longo do tempo. Tá? E isso é um dos dificultadores também de termos a verdade universal e imutável. A complexidade do universo, o universo é vasto, é grande, é infinito,
sabe? Então, áreas como a cosmologia, a física quântica e a espiritualidade abordam questões que muitas vezes estão além da nossa compreensão. A gente não consegue nem compreendê-las, sabe? A gente precisa ainda muito entender a nossa existência, que dirá a existência do universo, as compreensões que tem do universo, né? A experiência pessoal, compreende? E a subjetividade também vai ser um limitador. A percepção da verdade é influenciada por experiências pessoais. O espírita presencia algo, o católico outro, o evangélico outro, o budista, o umbandista, o candomblessista outro. Então, cada percepção vai ser diferente. A interpretação também das realidades espirituais, né? Nós vamos ter, dentro das religiões cristãs, religiões espiritualistas. Cada uma vai ter uma visão da espiritualidade diferente uma da outra. Olha que coisa, né? Cada uma vai ter uma percepção diferente uma da outra. E aí a gente vai ver, lógico, que o Espiritismo tem algo muito mais aprofundado, que é a religião que estuda isso. Compreende? É a religião que vai estudar única e exclusivamente isso. Tá? Isso ele vai acrescentar uma camada adicional de complexidade pela busca da verdade integral. Então, o fora da verdade não há salvação, ele é exclusivista. Igual o fora da igreja não há salvação. Quando Kardec traz o fora da caridade não há salvação, pronto, aí ele abrange, ele traz uma expansividade que abrange todo o planeta, todo o universo que pode praticar caridade. Quem é que, encarnado ou desencarnado, não pode praticar a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas? Não tem. Não tem nenhum espírito que não consiga praticar isso. Entende? Então, com esse conjunto de limitações, a humanidade é capaz de acessar apenas uma verdade relativa e sempre em expansão. Até essa verdade relativa vai estar em expansão. Nunca uma verdade absoluta e completa. Compreende? O reconhecimento dessa limitação é importante para promover a humanidade intelectual e a abertura de um aprendizado contínuo. É isso que o Espiritismo propõe. O Espiritismo, por exemplo, como Kardec mesmo falou, não está fadado, não está findado aqui. Ele vai estar em progressão, ele vai estar sempre progredindo. É assim que está a ciência. Todas as ciências trabalham justamente desta forma, desta maneira. Não tem como ela trabalhar de outra forma. Compreende? Então, esse fora da verdade não há salvação é uma verdade que a gente vai ter aqui de um entendimento, né, que é somente uma verdade relativa, que vai estar proporcional ao adiantamento daquele espírito. Né? Vai estar proporcional ao adiantamento daquele espírito. Quando a gente traz esse fora da caridade não há salvação, ele traz essa abrangência também. Porém, vão ter limitadores dentro da prática da caridade. O que é que acontece na prática da caridade? Ela vai ter o limitador das oportunidades que serão apresentadas para esse indivíduo, né? Não são poucas, tá, gente? São muitas, mas ela tem a limitação por conta do estado evolucional daquele espírito, do estágio ao qual ele está, né? E da programação reencarnatória ao qual aquele indivíduo está. Então, vão ter essas limitações para a prática da caridade. É por isso que muitas das vezes a gente abraça todos os trabalhos de caridade, quer fazer tudo, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, e acaba não fazendo nada bem feito. Acaba se prejudicando, acaba cansando, como teve uma irmã, né,
que chegou para Divaldo certa feita, naquelas entrevistas que Divaldo faz, né? Fica uma fila imensa aqui na Mansão do Caminho para falar com Divaldo, quando ele está aqui em Salvador. E aí uma irmã chegou, mas Divaldo, eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, entregando sopa, entregando farnel, mas eu estou tão cansada, Divaldo, eu estou fazendo tanta caridade, mas eu estou tão cansada. Divaldo, minha irmã, pare de fazer. Pare de fazer a caridade, minha irmã. Ela, mas como, Divaldo, eu vou parar de fazer? Mas pare de fazer. Sabe por quê? A caridade não está fazendo bem a você. Você está fazendo a caridade, mas está reclamando. A caridade não está fazendo bem a você. Então, entender que nós temos limitações é importante. Entender que nós vamos ter um ponto limitador, que vai ser essa barreira evolucional, né? Que a gente precisa romper ela através do trabalho, mas o trabalho dentro das nossas possibilidades é importante. Para que a gente não canse, para que a gente não jogue energia fora, para que a gente direcione a nossa energia para o que verdadeiramente importa nessa encarnação. A evolução não vai dar saltos, compreende? A evolução não é para dar saltos. E tem uma outra questão, essa percepção da verdade, né? Essa percepção da religiosidade e essa percepção da caridade são 3 pontos aos quais nós vamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, mas sabendo das limitações. Né? É importante fazer a caridade, é importante ter uma religião, é importante conhecer a verdade relativa. Né? Haja vista que o Espírito de Verdade trouxe, né? Espírita, instruí-vos, né? Esse segundo ensinamento. Então, o instruí-vos está aí para que a gente qualifique o que ele falou do amor. Amai-vos. Então, conhecer, né, para qualificar o feito. A gente precisa interar-se mais, estudar mais, compreender mais, para poder qualificar as nossas ações do bem. Porque quando começamos a qualificar essas ações no bem, nós vamos ter um retorno proveitoso para essa nossa encarnação. Sabe? Vai ser muito mais proveitoso a ação no bem, o trabalho no bem, tá? Para que a gente possa cada vez mais evoluir. Evoluir moralmente, evoluir intelectualmente, ter uma percepção muito mais abrangente da criação. Compreende? Então, essa percepção da verdade como algo absoluto só pertence aos espíritos benfeitores, aos espíritos que já estão na sua evolução máxima. E mesmo assim, eles não estão lá, né, como tem um entendimento, né, de prostração, simplesmente adorando a Deus. Não. Não. Prova disso é Jesus. Não é verdade? Jesus reencarnou aqui, nos ensinou o caminho e até hoje ele está trabalhando em prol do planeta Terra, em prol da evolução daqueles que aqui estão no planeta Terra. É isso que o Cristo nos traz. Esse entendimento sobre a salvação, que é o salvar-se de nós mesmos, né? Porque não é uma salvação de extração, não. Estou salvo, meu amigo, já fui. Quem quiser que fique aí. Não. É uma percepção muito egoísta, né? E vai estar ligado justamente ao nosso estágio evolutivo. É uma percepção do que a gente olha para o que está sendo ensinado e tem a percepção limitada diante daquele estágio evolutivo que nós temos. Compreende? Essa percepção do que Jesus traz é um entendimento limitado do que ele trouxe. Olha para isso. A gente não consegue nem abranger, colocar uma abertura maior para o que Jesus nos trouxe. A gente limita. Salvação, não. Salvação é sair daqui, ó, e ponto final.
quando nós adentramos a percepção do ensinamento espírita que o planeta está evoluindo, graças a nós que estamos evoluindo também, né, na nossa individualidade e reverberando no coletivo, o planeta evolui, né, saindo já, passando aí de provas e expiações e se aproximando da regeneração, nós vamos entender que nós vamos ainda ficar aqui por muitos e muitos tempos, né? Muitas e muitas encarnações vão nos aguardar ainda aqui neste planeta. E isso é bom, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós somos ferramentas na mão de Deus, nos ajudando e ajudando o nosso próximo. Cada encarnação que a gente passa aqui é um reajustamento que a gente vai fazer com os nossos débitos do passado, né? Com o aprendizado que nós vamos adquirir para o futuro. Não é verdade? E como o espírito não fica lá única e exclusivamente de prostração, né? Traz Kardec uma pergunta muito interessante que ele faz aos espíritos, né? Lá na quarta parte, na quarta parte, meu Deus, sim, na quarta parte, das penas e gozos futuros, né, das esperanças e consolações, as penas e gozos futuros, do Livro dos Espíritos, né, quando ele pergunta, na 967, quando ele pergunta em que consiste a felicidade dos espíritos bons. Em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Já que a gente está falando de salvação, né? Vamos entender o que é. Aí os espíritos respondem, uma resposta, ela é muito longa, mas é basicamente isso aqui, ó. Em conhecerem todas as coisas. Percebe? Que os espíritos bons, os espíritos evoluídos, a felicidade dele consiste nisso, em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja. Aí ele vai trazendo várias coisas, né? Várias coisas, né? Mas o ponto que ele traz é justamente isso, ó. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Então, esse amor que une, né, é o conhecer-se todas as coisas e não ter sentimento de ódio, de ciúme, de inveja, de ambição ou de qualquer outras paixões. E aí ele vai destrinchando várias outras coisas, né? Mas principalmente o amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. A percepção disso é que a gente precisa ter para poder entender a verdadeira salvação vai estar ligada à evolução espiritual e moral. O quanto antes a gente perceber isso, o quanto antes nós colocar em prática isso, mais fácil será a nossa caminhada. A natureza não dá saltos, tá, gente? A nossa evolução também não vai dar saltos. Mas quanto mais rápido a gente perceber que precisamos evoluir moralmente, intelectualmente, né? Porque a gente viu aqui que o conhecimento de todas as coisas também, ele é uma base, né, que consiste ali a felicidade dos espíritos bons, tá? Então, conhecer, estudar e aplicar esse amor que Jesus nos ensinou vai fazer com que a gente possa evoluir espiritualmente e moralmente. Tá? Isso aí é que vai diferenciar os espíritos bons dos espíritos maus. Né? Os espíritos que ainda estão evoluindo, como a gente, espíritos que ainda estão no processo evolucional. Sabe? E a gente ainda não consegue ter esse entendimento porque ainda estamos muito ligados à matéria. Por quê? Porque estamos muito próximos ainda do ponto de partida do que do ponto de chegada. Essa percepção sobre isso, esse entendimento que o saudoso André Luiz Peixinho falava, que é nada mais do que a visão cósmica, né? Que é a percepção do todo, tudo interligado,
né? Eu como espírito, você como espírito e Deus nos conectando neste amor. Então, meus irmãos, a máxima que o Cristo nos trouxe com todos os seus ensinamentos é: fora da caridade não há salvação. Não existe religião que supere essa máxima, não existe verdade que vá superar essa máxima, porque essa máxima ela é baseada e pautada no amor. Muita paz. Ok, Lázaro. Sua reflexão foi muito boa. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, né? Ok. E também, você muito jovem também na religião, né? Foi criado na religião. Fale assim um pouco, sim, do seu centro, onde você frequenta. Ah, bacana. O centro que eu fui evangelizado também, né? Eu entrei aqui com 7 anos de idade, hoje eu estou com 45 anos. O Centro Espírita Seara de Luz. Ele fica aqui em Salvador, no bairro do Cabula, Cabula 6. Tá? É um centro que tem 44 anos, 42 anos, na verdade. Isso mesmo, uma coisa bonita, né? A gente vem desde jovem já frequentando uma religião, né? É Já muito pega bom. boa Graças à base. minha mãe. Claro, é um orgulho também, né, rapaz? É isso mesmo. Parabéns, viu? Ah, O que obrigado, Fidel. eu posso perguntar a você, assim, na sua opinião, a melhor caridade para termos a salvação, você tem, assim um conceito sobre a Eu vou ficar caridade com o paterna? conceito, eu vou ficar com o conceito que os espíritos trouxeram, né? Da verdadeira caridade, né? Que é aquela caridade de abnegação e de entrega ao próximo. Né? Então, quanto mais a gente se entregar na ação para com o próximo, mais entendimento sobre nós vamos ter. Quanto mais abnegação e entrega a gente ter para com o nosso próximo, mais bondade no nosso coração e mais proximidade dos espíritos benfeitores nós vamos ter. Né? E vamos ser supridos de energia para trabalhar cada vez mais no bem. Então, a caridade material e a caridade real. A caridade real é essa da entrega de si próprio. De si próprio, é isso mesmo. Tem a caridade material também, né? Você doar alguma coisa, doar alimento. Exato. Que é Doar dinheiro. importante também, tá? É muito importante, se faz necessário, mas que quando você for entregar o material, você verdadeiramente esteja lá, sabe? Verdadeiramente esteja lá para entregar. Porque muitas das vezes o irmão está ali fazendo o ato da caridade, entregando aquele donativo, mas a mente está bem longe. João Arcanjo, grande amigo, levantou a mão aí, tá, Fidelis? Ok, João, pode falar, João. E também, Lázaro, eu acho que também tudo é um complemento, né? Você doar espiritualmente, materialmente, eu acho que tudo consta, né? Que tudo ajuda, né? Sim, faz parte, tudo faz Faz parte. parte. Pode falar, seu João. Meu amigo Fidelis, eu queria só me dirigir a esse garotão, mais ou Não, menos o tá que eu disse no início para o fez, nosso pô. querido Alberto. A minha gratidão e a minha alegria por vê-lo mais uma vez desfraldando a bandeira branca da paz da Universidade do Espírito. Então a gente fica feliz. Eu que sou testemunha, como disse antes, desde a iniciação desse moleque, me perdoe a expressão, na doutrina, e hoje para mim é motivo de orgulho ver que, como não somente ele, mas que outros jovens também estão aderindo e assumindo a batuta da divulgação doutrinária. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, e dê um abraço também na sua mamãe, que eu tenho certeza que é uma da grande Nossa, responsável por isso, viu? E a nossa nossa, querida sim, irmã Lucemar também que iniciou você. Que Deus lhe pague a sim. caridade mais uma vez, que continue.
Eu que agradeço as palavras de carinho e de amor, João. Muito obrigado. Pessoal, está aberto aí quem quiser fazer pergunta a Lázaro. E ter alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, está aberto. Pode falar, Valentim. Boa noite a todos, meus irmãos. Muita paz e muita luz. Eu não tenho perguntas, mas aproveito a oportunidade para expressar o meu sentimento em agradecimento a Deus por usar da competência, do conhecimento, da dedicação do nosso irmão Lázaro para mais uma vez brindar a nossa noite com tamanha explanação, usando de uma didática que facilita muito a nossa interpretação, ampliando assim o nosso conhecimento acerca dos ensinos do Cristo. Ora, muito gratificante, e não há um outro sentimento, senão esse mesmo de agradecer a Deus e a esse irmão, como a todos que estão tendo a oportunidade, assim como eu, de participar deste banquete espiritual nesta noite, desta terça-feira. E pedir a Deus que, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, acrescente cada vez mais luz, não só ao nosso irmão Lázaro, para que ele possa estar sempre disseminando a luz do Evangelho de Jesus, como tem feito nesta noite, aonde ele possa se fazer presente. E a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, porque esta relação ela é constante, ela é ininterrupta, que esses também desencarnados aproveitem essa oportunidade e absorvam esses bons ensinamentos oriundo desse exercício diário que esse nosso irmão tem feito ao longo da sua existência terrena, buscando assim trazer para nós com bastante convicção e bastante verdade tudo que ele explanou nesta noite. Muita paz, meu irmão, que a espiritualidade amiga continue a te iluminar hoje e sempre, e a cada um de nós, conforme os nossos merecimentos. Muita paz e muita luz para todos. Um forte abraço. Obrigado, Valentim, pelas palavras. Isso aqui só é possível graças ao apoio e à orientação da espiritualidade superior. Sem eles, nada feito, né? Nada disso aqui seria possível. Tá? A minha entrega e o meu estudo aqui nada mais é do que uma forte ação na busca de me melhorar cada vez mais. E estou muito longe disso, muito longe mesmo. Né? Muito obrigado pelas palavras, mas sendo apoiado pela espiritualidade não tem como ser diferente. É dessa forma aí mesmo. Ok, Lázaro. E ok, Valentim, obrigado pelas suas palavras. E tem mais alguém querendo fazer uma pergunta? Disse, suspendeu a mão. Então, eu estava escutando o Lázaro, né? Até eu vi esse nome, eu falei, meu pai chamava Lázaro, eu falei, esse nome é antigo, hein? E hoje chama Bento, Vinícius, mas brincadeira. E tem uma história, meu nome tem uma história também. Então, eu estava escutando, né, sobre a caridade, né? E vejo que caridade abrange muitas coisas. Abrange o bom dia a pessoa que a gente não conhece, abrange o sorriso, que muitas vezes a gente deixa de dar, né? Porque às vezes a pessoa fala em caridade, né? As pessoas pensam em dar as coisas, né? E o que não deixa de ser, né? Mas muitas vezes eu até acho bonito, que nem você falou, estou na religião há 40 anos, eu estou há 3 anos. Entendeu? Então, não sei, provavelmente perdi muitas coisas, né? Ou não sei, isso daí não sei. Ou não. Então, porque o tempo de religião não diz muito sobre conhecimento, sobre percepção, viu?
do que o Espiritismo traz. Tem gente muito mais nova de religião do que eu aí, e, nossa, a cabeça está lá na frente, eu não consigo nem acompanhar. Né? Então, assim, porque, sabe, assim, Lázaro, eu penso assim, caridade, fora da caridade realmente não é salvação, mas caridade abrange muitas coisas, né? E às vezes eu penso assim, a gente conhece pessoas e pessoas. Tem pessoas, como a gente está no meio de espíritas, né? A gente conhece espíritas e às vezes conhece até algum palestrante, né? Que aqui em São Paulo é um centro muito grande, né? E às vezes a gente vê o palestrante que está entra, né, todo cheio de si, né? Aí vai lá, não olhou na cara de ninguém. Aí ele vai lá e faz a palestra. Ah, gente, a gente tem que dar sorriso, tem que dar bom dia, tem que, sabe? Aí você fala, poxa, ele passou ali, nem olhou para a cara das pessoas, agora está falando. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas, mesmo sendo palestrante ou lendo, às vezes ele não leva a caridade no ponto que a pessoa tem que levar. Então, eu acredito assim, né, que nós novos no Espiritismo, eu pelo menos estou falando assim por mim, e as pessoas novas que eu nunca vi, não veio de religião, né, eu estou no Espiritismo porque ele me deu as respostas, que muitas vezes eu perguntava para a vida e não sabia, mas eu fico vendo assim, né, assim, as pessoas falam, mas não fazem, julgando já. É meu caso também, que muitas vezes eu falo e a gente deixa de fazer. Porque muitas vezes, sabe, Lázaro, a gente está assim, aí uma pessoa escreve, Dirce, preciso falar um assunto com você, aí você está ocupada, né? Você fala, puta, que saco, né? Aí a gente não vai lá, aí a gente fala, poxa, mas às vezes a pessoa precisa de uma palavra e a gente vai lá. Eu acredito que isso é uma caridade que às vezes nos falta também, porque a gente fala, hoje eu não estou com saco, não, estou cheio de problema, tenho que resolver. E essa palavra, caridade, humildade, sabe, amor ao próximo, são palavras muito faladas principalmente no Espiritismo. Mas eu acredito que, assim, muitas pessoas não fazem jus à palavra que eles pregam. E é isso. Verdade. Isso a gente vai ver em várias vertentes religiosas, não só no espiritismo, né? Em várias vertentes religiosas a gente vai ver isso aí, que é justamente a falta da prática do que é ensinado, ou do que é dito ou feito pelo espírita ou pelo cristão, né? Que não deveria ter distinção nisso. Mas é uma percepção também, disse, do que a gente tem em relação ao outro, sabe? O palestrante espírita, ele ainda está a caminho, mesmo falando, né? Eu falei muitas coisas aqui hoje e digo a você, mais de 90% eu não pratico. Acredita? Porque eu ainda estou a caminho. Eu falei muita coisa aqui, né? Que são coisas do ponto ideal. É o que eu idealizo. Mas aí é que entra aquela questão que Kardec fala, né? O verdadeiro espírito é aquele que emprega as suas forças em domar as suas más inclinações. E quanto mais a gente buscar domar as nossas más inclinações, nós vamos ter essa percepção de um bom dia que faz diferença, de um sorriso que faz a diferença, né? De ter paciência em determinadas ações. Né? Então, quanto mais a gente vai domando as nossas más inclinações, menos rudes, vamos dizer assim, ou menos animalizados, nós vamos estar, nós vamos ficar. Entende? Então, assim, eu falei muita coisa aqui, mas muitas aqui eu pratico logo, mas não no ideal. É a mesma coisa os outros palestrantes espíritas também. Eles falam muita coisa, mas praticam elas? Praticam, tá? Lógico, porque tá na busca ali da sua melhora, mas não no ideal. Por quê? Por conta do estágio evolutivo também. Então, Lázaro, sabe que você me deu uma resposta? Porque eu, assim, exigi, assim, de pessoas que leram muito e palestrante, eles serem o que eles falam,
né? E Sim. agora você me deu a resposta, que muitas vezes eles falam e realmente eles não praticam, mas o importante não é eles não praticar, o importante é quem ouviu praticar. Exato. Então, essa é a resposta. Esse é o ponto principal. E não é nenhuma questão de prática na sua totalidade. É aquela movimentação de que, bom, eu já entendi, eu preciso fazer, eu vou me esforçar para fazer. E aí, dentro da sua limitação de encarnação, dentro da limitação daquilo que você tem de possibilidade de fazer, tá? Porque nós não vamos conseguir fazer no máximo, no ápice de tudo, sabe? Porque a evolução não dá saltos, como eu falei. Então, vamos fazer paulatinamente. Mas precisa ser feito. Entende disso? Precisa ser feito. Entendi. Ok, Lázaro. Lázaro tem uma história também que muita gente conta, que tinha um palestrante muito famoso e tinha um rapaz que escutava a palestra dele em todo lugar, né? Em todo lugar que ele ia, a pessoa que escutava a prece dele ia. Quando os dois desencarnaram, aquele ouvinte estava lá na frente e o palestrante estava lá atrás, né? Aí o palestrante perguntou a Jesus por que ele, que sabia tudo, lia tudo, tinha um bom conhecimento, estava bem inferior àquele ouvinte. Jesus perguntou: tudo bem, você sabia, você tinha um bom conhecimento, mas você não praticava nada do que você dizia, o que você pregava. Já aquele ouvinte, ele fazia tudo na ponta das suas palestras. Então, é por isso que ele está mais avançado. Ele evoluiu mais que você. Então, ele praticava tudo o que o palestrante falava, né? Ao contrário do palestrante. E o palestrante não fazia nada do que dizia nas palestras, né? Então, é muito relativo, né? Porque, assim, eu falei muita coisa hoje aqui, né? Lógico que muitas delas eu já busco fazer, tá? Outras eu já tenho consciência que preciso fazer, e aí é que está o ponto, né? De você ter consciência que precisa fazer e fazer um esforço para poder mudar elas, sabe? É por isso que a gente vai ver palestrantes fazendo palestras e essas palestras sendo vazias. Porque é como disse aqui, né, pra gente. Trouxe o seguinte, que ele está falando muita coisa ali, mas não pratica nada daquilo que ele falou. São palestras vazias. São palestras que não vão tocar. Mas se aquele indivíduo fala, mas ele tem na sua intimidade o desejo e a vontade de praticar aquilo que ele está falando, e ele está direcionando a sua energia em fazer, bom, você vai ver uma palestra maravilhosa daquela pessoa. Ela vai tocar seu coração, né? Ela vai lhe proporcionar algo de um ponto de mudança até. Ela vai fazer, poxa, se ele está se esforçando para poder fazer, eu também vou, sabe? Então, esse é o ponto da palestra, porque Lázaro está longe de ser espírito evoluído. Nossa Senhora, como estou longe. Misericórdia, como eu estou longe de ser espírito evoluído. Mas a minha busca é incessante em me melhorar, em ter paciência, né, em domar as minhas más inclinações. Isso aí vai me proporcionar algo, né, diferente de que eu ficar só no campo do estudo. Compreende? Porque estudar é uma coisa, executar é outra. É outra. Correto, é isso mesmo, Paulo. Tem alguma pessoa mais aí que quer fazer um complemento, uma pergunta? Se não tiver, eu vou pedir a Paulo que fizesse a oração final para finalizar nossos trabalhos durante essa noite. Eu acho que não tem nada, viu, Paulo? Então, eu peço a você que finalize nossos trabalhos dessa noite com uma prece. Quer falar, Paulo? Pode perguntar. Não quero perguntar, não. Pelo que você falou, o Paulo faz a prece, normalmente quem faz a prece é o palestrante, né?
Não, é porque eu pensei que você queria perguntar alguma coisa. Mas tudo bem, tranquilo. Então tá as ordens aí, viu, Lázaro? Pode fazer a prece final. Se quiser também comentar alguma coisa, também pode comentar, entendeu? A gente está em cima, a gente está no horário já 21 aí e 1, está no horário, mas se quiser comentar alguma coisa também pode comentar. Tá tranquilo. Alguém mais vai falar? Então vamos finalizar aqui. Vamos finalizar nosso trabalho. Querido amigo Jesus, é com muita alegria que te agradecemos a oportunidade de estudar os teus ensinamentos de amor à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser assessorado e apoiado por essa espiritualidade amiga que nos acompanha a nos orientar, a nos guiar, a nos conduzir nos trabalhos ao qual nós nos propomos a fazer. Envolve a todos nós, Senhor, na tua luz, no teu amor e na tua paz. E aonde nós estivermos, em cada cantinho, em cada telinha que aparece aqui, nós possamos sentir o teu amor, a tua luz e a tua paz. Envolve-nos, Senhor, nesta tua harmonia e nos dá uma noite de descanso para o nosso corpo físico e de aprendizado para as nossas consciências. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.